Felipe, vem cá, pastor. Vamos orar pela vida do nosso pastor aqui, pastor Felipe. Erga suas mãos. Pai, obrigado, Jesus, pela vida do pastor Felipe. Obrigado porque o Senhor tem trazido ao coração dele inspiração, tem trazido ao coração dele a tua graça, o teu favor. Deus, que nessa noite ele possa ser usado poderosamente pelo Senhor. Que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Ah, tá desligado, né, irmão? Deixa eu te ajudar aqui que tá desligado, irmão. Aí senão não vai mesmo. E aí agora? Agora foi? Pronto. Você abriu? Aumenta. Glória a Deus, funcionou, gente. Ele aprende ainda, né, gente? Vai. Amém. Uma hora a gente chega lá, né, gente? Gente, boa noite, Deus abençoe vocês. Mais um culto Boas Novas. E é com muita alegria e satisfação que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 31 de Jó. Para quem está nos visitando aqui, nós estamos dando sequência no livro de Jó. Para quem também nos assiste de casa. E nos domingos nós damos sequência em João. Então você é o nosso convidado. Nós ainda estamos, né, no meio, ainda tem muita coisa para acontecer. Apesar de já ter, né, sido exposta muitas pregações. Irmãos, eu quero hoje, pelo fato do capítulo ser grande, ter 40 versículos, eu já quero expondo ele e a gente vai aprendendo sobre esse capítulo aqui. Então, à medida que a gente vai expondo, a gente vai lendo ele aqui, para que a gente não pegue, né, o tempo da gente que é limitado todo aqui, lendo mais de uma vez. Então, vamos lá, meus irmãos. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos guia, que nos edifica. A tua palavra que liberta o coração de um homem pecador. A tua palavra, Pai, que chega, Pai, e bate na porta do nosso coração e faz morada. Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e os olhos aqui nessa noite, para que venhamos a entender o que o Senhor quer fazer com cada um de nós aqui, através da tua palavra. Amém, meus irmãos? Irmãos, o capítulo 31 de Jó é o final de uma série de discursos de defesa que Jó vai fazer. E Jó está entrando em um momento final desses discursos. E ele vai fazer uma declaração solene da sua integridade. E o que nos dá a entender é que Jó lida com essa situação, fazendo essa defesa, em resposta às acusações que ele recebeu desde a visita dos seus amigos, que o acusaram de vários delitos, de vários pecados, até aqui. Então Jó vai fazer essa defesa, essa declaração solene aqui, e a declaração mais completa e mais pontual que Jó já fez em todos os seus discursos, como se fosse uma forma de um tribunal, como se Jó estivesse perante um tribunal. Jó mais uma vez vai argumentar que todas as acusações que esses homens dirigiram a ele são falsas. E que o fato dele estar sofrendo, o fato dele estar passando por todas essas dificuldades, essas provações, e que grandes provações são, não é o resultado de pecados praticados por ele. Jó então faz um discurso em forma de uma confissão negativa. Esse discurso do capítulo 31, Jó vai fazer a questão de negar todas as afirmativas ditas pelos seus amigos. E que amigos, né, irmãos, que vieram para visitar esse homem e acabaram se tornando um peso maior ainda para Jó. Parece que nós chegamos a um ponto de que Jó já não reclama mais das suas doenças, da sua dificuldade, da perca dos seus filhos, e Jó agora tem todas as suas forças agora minadas por respostas que ele tem que dar a esses homens. E como Jó nos disse que a conta não tem como fechar, irmãos. Como assim, Felipe? Eu explico. É o que ele é acusado,
não condiz com o estilo de vida que ele vive. Então é como se Jó olhasse para mim e para você aqui agora e falasse assim: essa conta não fecha. Eu não sou essa pessoa que esses caras estão falando. Eu tenho a minha consciência tranquila. Embora Jó não seja um homem perfeito. Embora nós sabemos que ele não seja perfeito, podemos também aprender que Jó também não foi qualquer um. Jó, de fato, não é um homem perfeito. Jó não foi um homem sem pecado. Mas também Jó também não foi qualquer um, irmãos. Não foi. Levando em conta as suas qualificações ditas por Deus no capítulo 1. Porém, o que nós precisamos ter muito cuidado ao ler a defesa de Jó é de acharmos que pelo fato dele ser uma pessoa de um grande caráter, ele poderia estar isento de sofrimentos. Por Jó ser um grande exemplo, um homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal, ele estaria isento de sofrimentos. Porque quando isso acontece, nós acabamos nos apegando à nossa justiça própria, irmãos. De acharmos porque eu e você não cometemos tal tipo de pecado, ou que nós não deslizamos ou patinamos em algumas coisas, nós não temos direito de sofrer. É como se eu e você virasse para Deus e falasse: isso comigo não. E aí nós esquecemos que Deus é soberano para fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, como convém dele fazer. Nesse texto, então, nós vamos aprender que apesar de não estarmos livres de sofrimento, temos que nos apegar à certeza de que estamos no caminho certo. Apesar dos pesares, apesar dos sofrimentos, das dificuldades, nós temos que ter a nossa certeza e a nossa confiança de que estamos no caminho certo. Então, Jó vai expor a sua defesa, negando os pecados, e que a sua consciência não acusara disso. Nós vamos ver a palavra se 24 vezes dentro desse capítulo 31, irmãos. Por que o se, Felipe? Porque o se é uma certa dúvida. Jó vai fazer uma defesa, mas ele não consegue deixar de colocar o se. Então Jó, parece que agora ele começa a ter mais ousadia em falar com Deus. Parece que, além de estar nascendo um pingo de esperança, essa esperança tem sido regada por fé. E Jó está descobrindo, de fato, quem Deus é. Deus, de fato, ainda não falou com Jó. Deus ainda não quebrou o seu silêncio. Mas Jó busca respostas de Deus para os seus sofrimentos. Então, nós vamos aprender aqui nos pecados que Jó nega, se nós também podemos negar ou não esses pecados. Se nós não estamos caindo em alguns pecados desses aqui cometidos por Jó. Sabemos, irmãos, que nós nunca podemos olhar para Jó e acharmos que Jó, embora seja um homem de grande integridade, seja um homem perfeito. O homem perfeito é só aquele que diz: em verdade vos digo. E esse é Jesus. Amém, irmãos? Então, o primeiro pecado que Jó nega é a concupiscência dos olhos. E isso está do versículo 1 ao 4. Leia comigo e acompanhe a exposição desse texto. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Irmãos, olhando para a vida de Jó, nós vamos ver que Jó era dono de muitos servos e servas. Jó possuía escravos. Naquela época era comum um homem muito rico, dono de fazendas, dono de propriedades, ter muitos servos, ter muito dinheiro. Mas o que me chama a atenção nesses primeiros 4 versículos aqui é que Jó fala que ele fez uma aliança com os seus olhos. E isso reflete para nós que ele se refere à pureza com relação às mulheres. Jó está falando, irmãos, como essa aliança dos seus olhos foi feita com ele mesmo. É um compromisso que Jó já tinha com ele mesmo.
Como assim, irmãos? Nós aqui pegamos a primeira aplicação para a minha e para a sua vida. Como está a aliança que nós temos feito com os nossos olhos? Como nós temos colocado os nossos olhos? Aonde nós temos colocado os nossos olhos? Precisamos ter bem definido, aprendendo aqui com Jó, que nós precisamos ter uma aliança com nossos olhos. Porque Jesus, ele fala o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E quão grandes trevas serão. Irmãos, o olho é algo que ele não tem cerca. O olho, irmão, é algo que não tem como impedir o primeiro olhar, mas o segundo você consegue evitar. Irmãos, o que clareia toda a nossa vida é a forma com que nós enxergamos. É a forma que você enxerga os problemas, é a forma que você enxerga a oportunidade de adorar a Deus, é uma aliança que você precisa de ter com os seus olhos. Então Jó nega a concupiscência dos olhos. Mas veja comigo que Jó também vai negar um segundo ponto. Ele vai negar de ser desonesto. Isso vai estar do 5 ao 8. Leia comigo. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Algo que nos chama muita atenção aqui, irmãos, é que Jó é aquele que ele fala dos atos, mas ele deixa na condicional que se ele pecou, de fato ele merece a recompensa do pecado. Então, de certa forma, Jó está concordando com os seus amigos que Deus precisa pagar o mal com o mal. Então, irmãos, Jó também, de certa forma, ele se apega a uma justiça própria. Ele sabe que ele é passivo de erros, mas pelo fato dele ter a sua confiança concreta em Deus, ele diz que se ele cometeu esses pecados, ele tem que sofrer as consequências. Você já parou para pensar, irmãos? Se nós sofrêssemos todas as consequências dos nossos atos, os que nós cometemos, os que nós vamos cometer e os que nós cometemos hoje, não tem como, irmão. Não tem como nós passarmos impunes. Porém, o que Jó faz aqui é, mais uma vez, nos mostrar que pecado, ou melhor, o primeiro passo aonde o pecado nasce é dentro do coração. Antes, irmãos, de você fazer alguma coisa, o seu coração recebe uma sementinha. E essa sementinha é chamada pecado. Você pode fazer com que essa sementinha morra, ou você também pode regar ela e ela virar alguma atitude. Olha para você ver, Jó fala de falsidade, de engano, de passos, que quer dizer a sua caminhada, e de mãos que fazem. Então Jó quer dizer o seguinte, no versículo 7, leia comigo de novo. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se colocarmos isso em uma balança, qual lado pesaria mais? Irmãos, nós estamos dentro da comunidade de Jesus, dentro da igreja, aonde nós temos uma ordem de permanecer até que Ele volte. Todos nós, irmãos, mas dentro da igreja, o pecado ainda nos assombra. Falsidade, engano, passos para os caminhos errados, mãos que fazem coisas que não agradam a Deus, tudo isso nos assombra. Todos os dias, irmão, nós temos que fazer uma autoanálise da minha e da sua vida, para olharmos se nós não estamos caindo nesses tipos de pecados, porque é muito fácil a gente pecar, basta a gente estar vivo, basta a gente acordar,
Basta a gente não lutar contra a carne. Basta a gente alimentar mais o leão carne do que o leão espírito. Para a gente viver com falsidade, com engano, dando passos para o caminho errado e mãos que fazem coisas erradas. O que nós fazemos quando não está acima do que somos, ou melhor, o que nós fazemos não está acima do que aquilo e o que eu e você faz. Deus está mais interessado no seu coração do que o seu serviço, irmão. Porque senão nós acabamos escondendo atrás de uma religião. Senão nós acabamos colocando o nosso cargo, o nome, né, que nós temos na frente do nosso coração. E aí a gente esconde. Porque eu prego, porque eu canto, porque eu toco, porque eu faço isso e aquilo. Eu não preciso de analisar o meu coração, eu não preciso de me policiar. Mas o terceiro ponto é que Jó nega também de ter cometido adultério. Isso vai estar do 9 ao 12. Leia comigo, meus irmãos. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à estreita a porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e os outros se encurvem sobre ela. Pois seria isso um crime hediondo, delito de punição de juízes. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraiga toda a minha renda. Jó, ele faz a sua defesa perante um tribunal e ele diz que os pecados têm que ser, de fato, castigados, têm que ser punidos, punição de juízes. Nós sabemos que aquela sociedade ali caminhava na lei. Qual lei, Felipe? Da retribuição, da lei de não ser pago com misericórdia, da lei de que se você fez, você merece pagar. Por isso que hoje, irmãos, nós vemos muitos irmãos sabendo que nós estamos agora no tempo da graça, então agora não pode acontecer nada comigo, Jesus me ama. Não é assim não, irmãos. Não é assim não, porque de fato se nós agora vivemos atolados no pecado, vivendo uma vida de qualquer jeito, é porque nós não entendemos o que foi feito por nós. Nós precisamos olhar esse texto aqui, e Jó de fato está negando, mas todos os pecados que Jó anuncia aqui, ele coloca o si primeiro, porque ele sabe que perfeito ele não consegue ser. Porque se é porque ele sabe que ele é passivo, por mais que ele tenha a consciência tranquila e de viver uma vida, um estilo de vida correto, ele pode ter deslizado em algum desses. Então, ele seria pago ou retribuído de verdade, porque ele precisava disso. Esse talvez seja um pensamento que os próprios amigos dele tinham, de que se o homem errou, ele precisa de pagar. Vamos pular aqui para o próximo. Jó, ele confessa agora que ele não é um homem que está sujeito ao adultério, ou melhor, que não teve esse pecado do adultério. O delito do adultério naquela época, ele era considerado como o grande pecado. É como se fosse um pecado maior do que os outros. De fato, irmão, nós temos que ter a consciência. Pecado é pecado. Tanto o roubo, quanto o adultério, quanto a fofoca, quanto qualquer outro pecado. Porém, nós sabemos também que as consequências dos pecados são diferentes. E o pecado do adultério é irmãos. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde isso tem banalizado. Eu sei que você não nasceu crente, então você, em algum momento da sua vida, você se converteu. Mas antes de você ser crente, você, principalmente os homens, eu não sei, né, porque aí quem vai saber falar vai ser as mulheres, que nas rodas de conversa, homens casados batem no peito e se gloriam por viverem em adultério, por ter mais de uma mulher, por viver daquele jeito que o mundo adora. E aí, irmãos, aquela sociedade considerava
o pecado do adultério como o grande pecado. E, de fato, irmãos, esse pecado é um pecado muito desastroso, porque ele estraga toda uma família. Jó está negando aqui de ter vivido nisso. A ideia do si é que Jó acha justo o sofrer as consequências do pecado. Jesus só falou para a gente assim o seguinte: só de pensar em adulterar, o que aconteceu? Ele já adulterou. Irmãos, o fato de Deus, a maioria das vezes, não nos castigar, como Jó fala aqui, que é merecedor de ser castigado, não é o fato que Deus está aprovando tudo que a gente faz, não. É pelo fato de você pecar e não cair um raio sobre a sua cabeça, é a misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos de olhar para esse texto aqui e reconhecer que nós vivemos numa sociedade adúltera. A Bíblia chama uma sociedade adúltera, má adúltera. Nós somos essa sociedade. Passamos a achar que não é tão errado assim. Mas o pecado do adultério é o pecado que traz destruição para toda uma família. Quarto ponto, do 13 ao 15, Jó vai falar da sua justiça feita aos servos. Vamos lá, gente. Do 13 ao 15. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez a ele também? Não fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Jó quer dizer o seguinte, que tratando de pessoas que estavam submissas a ele tratou elas como igual. Como Jó era um homem de muitos servos, ele não respondia com desigualdade, segundo ele, na sua defesa, porque ele foi acusado de cada pecado que ele tem negado aqui. Então é o seguinte, ele tem se colocado numa posição de igualdade com aquelas pessoas que eram tratadas como pessoas inferiores. Isso nos faz aprender que quando eu e você temos pessoas que são subordinadas a nós, como nós temos tratado essas pessoas, irmãos? Como nós temos tratado as pessoas? Será que nós, quando alguma pessoa é submissa a mim ou a você, ou tem algum cargo de submissão, né? Precisa de prestar contas, você é chefe de alguém, você é pai, você tem alguém que está debaixo da sua liderança, irmão. Como nós tratamos essas pessoas? Será que o nosso olhar é aquele olhar de cima para baixo? Ou nós seguimos o exemplo da Bíblia de considerar a cada um superior a nós mesmos? Então Jó nega mais um pecado aqui. Ele nega de fazer injustiça aos seus servos. Mas o quinto ponto, ele fala também que ele não deixou de ter interesse social. Leia comigo aqui do 16 ao 23. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, se lhe fora o pai, como se lhe fora o pai, desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se eles não aquentava com a lã dos meus cordeiros, se levantei a mão contra o órfão, porque veio apoiar pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Quando ele fala aqui no versículo 22 aqui,
Então cai a omoplata do meu ombro, é como se o ombro dele fosse deslocado do corpo, é como se o homem tivesse mãos para poder ajudar e a mão dele não serviu para nada. Jó relatou a sua compaixão pelos pobres, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos estrangeiros. Na verdade, são pessoas que tinham privilégios inferiores a ele. Um homem rico como Jó tinha posses, tinha bens, mas ele pelo menos mostra aqui para cada um de nós que ele não tratou todas as pessoas assim. E eu gostaria de abordar dentro desse quesito aqui, sobre falta de interesse social, o primeiro ponto é que nós, como igreja, não podemos ser indiferentes com o mundo ali fora. Nós, como igreja, nós, como filhos de Deus, servos do Senhor, não podemos sair daquela porta para fora e achar que nós temos que ser só esquentadores de banco da igreja. O interesse social das pessoas tem que nos tocar de alguma forma, irmãos. Eu não estou falando que agora você tem que abrir um projeto social e todo dia você colocar a sopa ali na porta para dar para os moradores de rua. Não estou falando isso, irmãos. Não é isso, porque isso já tem muita gente que faz, né? Não precisa da gente. Mas, de alguma forma, o interesse de outras pessoas, a dificuldade de outras pessoas tem que tocar, porque aí fora nós vamos encontrar pessoas com fome, com frio, com solidão, abandonadas, de luto, com desigualdade social. E isso precisa mexer com a gente de alguma forma. Não tem como a gente passar batido. Deus não te colocou no mundo para você ser isento. De alguma forma, irmão, nós como igreja precisamos de servir. Nós estamos inseridos dentro de uma comunidade, Pedreira Prado Lopes. A comunidade Pedreira Prado Lopes é o aglomerado mais antigo de Belo Horizonte. Como nós temos servido a comunidade que nós estamos inseridos? Você talvez não dá nem bom dia para o seu vizinho. Talvez as pessoas que moram na sua rua, você não conhece o nome delas. Como você vai servir alguém com essa cara fechada? Já acorda, a pessoa dá bom dia, você vai, só se for bom dia para você, para mim não. Irmãos, não podemos ser assim. Nós temos que ser a luz. A única coisa que Jesus falou que a gente pode ser, como ele falou que ele é a luz do mundo, ele falou também, vós sois a luz do mundo. Crente carrancudo, cara fechada, não cumprimenta ninguém, não existe isso não, irmãos. Não estou falando para você rir e ficar igual bobo, não. Nós precisamos ser essas pessoas que de alguma forma, irmão, nos aproximamos da comunidade, nos aproximamos do nosso próximo, entendemos as dificuldades dele. Amém, irmãos? Segundo ponto é que Jó, de certa forma, fazia um bom trabalho social, porém, com medo das consequências. E aí a gente vê, porque olha aqui o versículo 23, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, ou eu não poderia enfrentar a sua majestade. Servir por medo, servir a Deus por medo não é servir a Deus de coração. Servir a Deus por medo não é servir a Deus com o coração na obra. Servir a Deus por medo é servir com medo da punição. E aí está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. E aí a gente começa a vir, Gabriel um dia falou aqui, a gente começa a vir na igreja de medo de Deus castigar a gente, de Deus fazer alguma coisa com a gente. Não podemos ser assim. A gente faz já esperando, se eu não fizer, Deus vai me castigar. Sabe o que acontece, irmão? Você fica preso na religião, porque um dia você não vai conseguir fazer. E aí, nesse dia que você não conseguir fazer, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar depressivo, você vai ficar triste, você vai achar que Deus não te ama, porque Deus amava quando você servia, quando você fazia. E não, irmão, nós precisamos ter o nosso coração na obra, porque Ele nos chamou, Ele nos regenerou, Ele nos transformou, e agora nós vivemos uma vida de gratidão a esse Deus. Nós servimos a esse Deus de coração. Então, quando eu tenho a oportunidade de vir aqui pregar, é um privilégio. Quando eu tenho a oportunidade de servir na porta da igreja, é um privilégio. Quando eu tenho a oportunidade de ir num GC, pregar a palavra, receber as pessoas na minha casa, é um privilégio.
Nós somos privilegiados por Deus e isso muda tudo. Vira uma chave dentro da nossa cabeça. Servir a Deus porque Ele nos amou primeiro. É isso que tem que acontecer com cada um de nós. Irmãos, é muito feio a gente ter que ligar para a pessoa que é crente. Jesus salvou a pessoa para ela vir para a igreja. Isso aí tinha que ser normal na vida de cada um. Ficar esperando o domingo para ele receber a palavra de Deus, para ele estar em comunhão com os irmãos, para ele viver uma vida de adoração a Deus dentro e fora da igreja, aonde ele for. Nós temos que parar com isso. Nós não precisamos de usar muleta espiritual, não. Jesus já pagou todo o preço e Ele já fez tudo por nós, irmãos. Você pode chegar diante desse Deus agora como um servo perdoado, amado, regenerado, filho. Irmãos, mas como Jó era um homem rico, ele também vai se defender aqui contra a avareza. Vamos ler aqui o versículo 24 e o 25. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, e por ter a minha mão alcançado muito. Irmãos, Jó não havia se envolvido com idolatria ao dinheiro. De fato, nós vamos ver lá no capítulo 1, quando Satanás começa a cirandar Jó. Então, Deus tem aquela conversa ali. Então, nós precisamos de olhar para esse texto aqui, sabendo que Jó não é um homem perfeito, mas aqui Deus constituiu Jó como um advogado dele, nessa tese aqui. Ou melhor, nesse duelo aqui. Jó é um homem que está representando Deus aqui, irmãos. Jó não tinha, apesar de ser rico, Jó não tinha o seu coração nos bens. Nós sabemos que a Bíblia reprova, porque ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de todos os males. Ter dinheiro é ruim? Lógico que não, irmãos. Ter dinheiro traz felicidade? Não posso falar, irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente não tem, a gente fica muito triste. E aí a gente começa a olhar onde é que está a nossa segurança. Porque quando nos falta dinheiro, falta também a alegria. Será que é só comigo, irmãos? Irmãos, quando a gente está sem dinheiro, a gente fica mal-humorado, a gente fica triste. E aí isso é uma hora da gente olhar e falar o seguinte: será que eu não tenho colocado a minha confiança no dinheiro? Será que eu não tenho colocado a minha confiança no dia 5, na hora que cai? Porque no dia 6 já não tem mais nada e eu já paguei os boletos e já acabou tudo. E aí eu volto a ficar triste de novo. Irmão, nós precisamos de analisar aqui e olhar onde que está o nosso coração. O dinheiro não pode ser e nunca será o dono da nossa paz, porque somente em Cristo Jesus nós encontramos a paz que excede todo o entendimento. A paz que Jesus traz para mim e para você, o dinheiro não compra. A paz que Jesus traz para mim, a segurança que Jesus traz para mim e para você, ouro nenhum compra, nenhuma empresa de segurança que pode colocar cerca elétrica na sua casa, coloca segurança igual Cristo na sua vida, irmãos. Jesus fala para a gente não temer o homem que pode matar a carne, mas para a gente temer a Deus, que pode matar tanto a carne como fazer perecer a nossa alma. A nossa confiança precisa de estar em Jesus. Mas além do amor ao dinheiro, podemos também nos envolver com os ídolos. Como assim, Felipe? Leia o versículo 26 e 27. Embarca comigo nessa jornada aí, meus irmãos. 26 e 27. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. 26 e 27, só até aqui. Nós temos que olhar para esses versículos aqui e entender o seguinte, ó. Jó é escrito de forma poética, tá? É uma linguagem, é sabedoria ou conhecimento proverbial. Então é como se fosse provérbios mesmo.
E a gente tem que decifrar, irmãos, quando a gente vai estudar, para a gente poder pregar Jó, para a gente entender. O que acontecia naquela época? Era muito comum que eles adorassem o sol, adorassem a lua. Só que Jó, ele fazendo a sua defesa aqui, levantando as suas teses de defesa, o que Jó fala? Que ele preferiu servir o Criador ao invés da criatura. Nós, irmãos, precisamos todos os dias olhar para ver quem que nós estamos colocando no trono do nosso coração. O que carrega mais o seu tempo? Em que você pensa mais, irmãos? Porque hoje, irmãos, é muito fácil, irmão, a gente colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Quer que eu te dou alguns exemplos aqui? Espera aí que eu vou te dar alguns. O time de futebol toma o lugar de Deus? Toma. O trabalho da gente, que agora a gente arruma um de manhã e um de noite, e agora vive escravo do trabalho, pode virar um ídolo? Pode. Tem crente que tem adorado gente, cantor, vai ter um show, a pessoa dorme 5, 6 dias ali na porta do Mineirão para poder ver o famoso. Irmãos, isso aí não tem como. Nosso coração é essa fábrica de ídolos, e tudo que toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Mas só que quando a gente olha, você daqui a pouco vai estar na sua casa, glória a Deus por isso, se Deus quiser. Você, irmãos, é bem fácil de adorar, sabe quem? Seus filhos. Chama filholatria. Agora coloca os filhos na frente do cônjuge, coloca os filhos na frente de Deus, os filhos na frente da igreja, aí posta lá assim, meus filhos, minha vida. E Jesus, aonde que Jesus está? Jesus vem depois dos meus filhos. O meu cônjuge, que tinha que ser o primeiro, vem depois dos meus filhos. Está errado, irmãos. Por isso que muitas das vezes dá ruim para a gente, porque a gente faz as coisas, às vezes até certas, mas do jeito errado. Você tem que criar os seus filhos bem, você tem que ensinar o caminho para os seus filhos, você não precisa de terceirizar a criação de nenhum deles, para a escola, nem para a escolinha da igreja, não precisa. Mas filholatria é algo que acontece demais. Mas também nós podemos idolatrar cônjuge, nós podemos idolatrar aquela pessoa que quando você levanta, que aí você lava o rosto de manhã, a primeira pessoa que você vê no espelho é você mesmo. É fácil de idolatrar você mesmo. Então, irmãos, Jó quer dizer que ele não colocou o seu coração na idolatria. Vamos continuar aqui, meus irmãos. Jó também alegra se desviar do ódio, do egoísmo e da hipocrisia. Do 29 ao 34. Leia comigo aí. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou da carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Então Jó está querendo dizer o seguinte, do 29 ao 30, ele diz que ele não cometeu o ódio e a vingança. Não se alegrar com a queda dos ímpios é a obrigação de cada um de nós. Irmãos, como nós temos que nos policiar quando a gente fala com aquela pessoa, a gente fala com aquela pessoa e a gente fala de novo, mas aí quando essa pessoa se estrepa, a gente gosta de falar, eu avisei, eu falei. É porque, irmãos, de certa forma a gente quer mostrar o seguinte, bem feito. De certa forma engraxou aí mesmo, mereceu isso. Então Jó está falando que o ódio e a vingança não se aplicavam a ele, porque ele foi acusado disso. Mas no 31 e 32, ele fala também que ele não foi egoísta. Quantos de nós, irmão, achamos que tudo que nós temos, tudo que Deus confia na minha e na sua mão é nosso? Nada é da gente, irmãos.
nada é da gente. Nós precisamos de entender que somos mordomos do Senhor. 1 Coríntios 4 fala que, além de sermos mordomos, precisamos sermos encontrados fiéis. Difícil, difícil. Mas Deus não dá a gente uma dificuldade que a gente não possa suportar, irmãos. É uma luta constante contra o ódio, contra a vingança, contra o egoísmo. E além de ser generoso em necessidades óbvias, Jó também socorreu quando só ele foi o único a saber da situação. No versículo 33 e 34, Jó diz que ele não foi hipócrita. Leia comigo o 33 e o 34, novamente. Se como Adão não encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que calei, não saí da porta. Ele quer dizer o seguinte: eu não escondi o meu pecado para me deixar de ser popular, não, irmãos. É isso que acontece muitas das vezes, ou melhor, a maioria das vezes. Nós deixamos de nos confessar, de nos arrepender, porque nós queremos viver uma vida dupla e uma vida hipócrita. A gente não quer deixar de ser reconhecido, a gente não quer perder o nosso título de cristão que a gente coloca ali no Instagram, no Facebook, a pombinha da lagoinha no nosso carro. E aí, por quê, irmão? Porque Jó fala, o desprezo das famílias me apavorava. Eu não fiz assim. Jó está deixando bem claro, irmãos, que todas as acusações desses homens eram falsas. Então Jó vai terminar a sua defesa, e o ponto central de toda essa afirmativa, ou essas afirmativas de Jó, está no versículo 35. Porque ele vai dizer que ele assina. Quando eu e você assinamos um documento, é para que esse documento se torne real. É que a gente dá validade àquele documento. E aí, leia comigo o versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a acusação. Irmãos, Jó então termina a sua defesa bem detalhada, escrevendo assino, quer dizer declarar que um documento tem veracidade. Então Jó busca respostas para o seu sofrimento. Jó nos mostra aqui que, pelo fato dele ter no seu coração bem definida a sua vida, a sua obra, tantas coisas boas que Jó fez, como um senhor, como alguém que serviu, com tanta integridade, Jó se apega a isso. E agora ele quer resposta de Deus. Que o Todo-Poderoso me responda. Talvez, irmãos, a maior dificuldade que encontramos é de procurar resposta quando estamos sofrendo. Toda vez que acontece alguma coisa comigo ou com você, pode ser que você não pense igual eu não, tá, irmãos? Mas acontece alguma coisa de ruim com a gente fala, onde que foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu vacilei? E aí a gente começa a achar que Deus está ali de olho na gente. Você errou, o pneu do carro furou, mas lógico, de manhã você não orou. Aconteceu tal coisa, porque você não deu o dízimo, aí o dinheiro não rendeu. Irmãos, não é assim. Então, de certa forma, Jó é um homem muito íntegro, mas Jó ainda está vivendo o silêncio de Deus, porque Deus está deixando Jó descobrir, ou se descobrir. O mesmo Jó que começou, não vai ser o mesmo Jó que vai terminar. Ele vai encontrar de fato Deus. E eu gostaria de aplicar esse texto aqui para que a gente saia daqui de uma forma diferente. Porque pode ser que você não foi tão íntegro assim como Jó. Mas pode ser que você é até uma pessoa de caráter. Uma pessoa que é um grande exemplo. E a primeira aplicação para você hoje é: nada do que você faça de bom te isenta de algum tipo de sofrimento, irmãos. Não acha que porque você tem buscado a Deus, servido a Deus, sendo fiel a Deus, que você está livre de sofrimento. Não está. O segundo ponto é: querer a resposta do Senhor é muito importante.
Você viu que Jó falou aqui que o Senhor me responda. Porém, nem sempre é da nossa forma e do nosso jeito a resposta de Deus. O terceiro é para que nós venhamos a tomar cuidado, irmãos, para não se tornar um orgulhoso pelas obras feitas por nós. Leia o versículo 36 aí. Por certo, que levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim uma coroa. Pode ler o 37 também. Mostraria o número dos meus passos, como um príncipe chegaria a ele. Tem hora que parece que Jó começa a pegar pesado, né, irmãos? Ele começa a entender aqui que, pelo fato dele ter sido um homem, né, de caráter, pelo fato dele não ser acusado por aquilo, ele poderia carregar, né, o favor de Deus nas suas mãos. Jó coloca mais uma vez o seu caráter à prova e pede a Deus que retribua segundo os seus feitos. O quarto ponto, irmãos, que nós precisamos de entender é que a nossa confiança em Deus é o que nos coloca de pé, mesmo em meio aos sofrimentos. Isso aqui foi o que virou a chave para que Jó permanecesse. Em meio ao sofrimento, saber que existe um Deus. Em meio ao sofrimento, sem resposta, em meio à dificuldade, continuar acreditando numa resposta de Deus, que Deus tem o melhor para cada um de nós. O verso 37, eu vou ler de novo. Eu quero concluir no verso 37. O verso 38 e 40, Jó, vai fazer mais uma vez essa prova de que se ele errou, ele merece o castigo. Mas o verso 37, eu quero terminar aqui. Meu tempo também já está se esgotando e eu gostaria de concluir. Leia comigo o versículo 37. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele. Tem uma tradução, nova tradução, ela tá assim. Jó disse que se Deus o ouvisse, ele daria conta de todos os seus atos e ficaria de cabeça erguida perante ele. Jó realmente, irmãos, tem sua confiança em Deus. Isso é fato. Mas para se tornar como um príncipe perante Deus, Jó precisava ser filho de um rei. E isso é o que nós precisamos entender também. Não há nada que eu e você faça, irmãos, que nos torne filho de um rei. Ninguém pode ser um príncipe se não for filho de um rei, irmãos. Irmãos, nós precisamos de entender que nós, por nós mesmos, nós não temos direito a nada. Nós não temos direito de chegar no culto aqui e levantar nossas mãos, nada. Mas por alguém que pagou um preço e nos deu acesso a esse reino, nós temos agora esse direito. Porque Jó faz o seguinte aqui, ele fala que ele levantaria a sua cabeça agora e se declararia justo agora, se Deus respondesse ele pelo fato dele ter sido um homem bom. Porém, o que nos torna filho desse rei não está na nossa capacidade de mostrar o número dos nossos passos, mas o quanto ele fez para que nós fôssemos aceitos por ele. É o quanto Jesus fez que nos torna agora. Porque quem de nós pode chegar e levantar a cabeça diante de Deus? Quem de nós agora pode adentrar no Santo dos Santos e falar com Deus agora, sem ter um sacerdote para poder ir lá e oferecer os pecados, o sacrifício pelos pecados dele e pelo seu? Quem de nós? Somente os que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus, sendo o rei, nos dá acesso a sermos príncipes. Príncipes como? Pela adoção que Deus nos dá em Cristo Jesus, como filhos. Se você, irmãos, está aqui nessa noite, irmão, e você ainda tem o seu coração ainda de que você é uma pessoa íntegra, reta, que você não está errando, talvez você tenha que aprender aqui como Jó falou. Ele citou vários pecados que ele não é condenado aqui pela sua consciência, mas ele sabe que ele é passivo de erro e que ele pode ter cometido erro sim, porque ele coloca o si 24 vezes nesse capítulo 31. É porque uma hora ou outra, eu e você podemos deslizar. Irmãos, quem está aqui pregando, quem está aqui ministrando, todo quarta, todo sábado, irmãos, sabe
O quantas vezes nós temos que correr para os pés da cruz, para os pés de Jesus, irmão, para pedir perdão pelos nossos erros e pelos nossos pecados. É sempre, irmão, é sempre. E tem dia que a gente começa a perguntar, será que eu não sou crente, não? Irmãos, de fato, se você está perguntando isso, é um sinal bom, é um sinal bom. Como Augusto Nicodemos fala, tem gente que pergunta quando é crente, não pergunta se é crente, e quando morre que vai saber que não era. Nós precisamos fazer uma análise aqui. E se algum desses pecados, egoísmo, ira, falta de igualdade social, olhos naquilo que não é para a gente olhar, se nós aqui caímos em algumas dessas teses de Jó aqui, nós precisamos nos arrepender e não sair daqui da mesma forma. Mas uma hora ou outra, irmãos, ninguém aqui vai passar isento disso. Todos nós precisamos nos arrepender e aprender que somente em Cristo Jesus nós recebemos o perdão. E nós podemos agora chegar a esse Deus, livres de toda a culpa. Deus sempre ouve a mim, Deus sempre ouve a você. Deus sempre nos ouviu, irmãos. Mas a forma com que Ele nos responde, irmãos, é única e específica dEle. Quantas vezes nós, sofrendo, passando por tanta dificuldade, a gente quer saber por que Deus? Por quê? Deus está escutando. Deus escutou tanto os amigos de Jó acusando ele, quanto as reclamações dele. Mas Deus tem a sua hora de quebrar o seu silêncio. Deus tem a hora de te responder. E no final, eu sei que você já leu o livro de Jó todo, né? Você sabe que o final que Deus traça é muito melhor do que os caminhos nossos. Amém, meus irmãos? Que nós também façamos. Jó, mesmo fazendo o que era correto, sabe que os erros e os pecados podem acontecer. Amém, meus irmãos? Que Deus nos leve a confiar nele, a colocarmos todos os dias o nosso coração em xeque e fazer uma autoanálise da nossa vida. Não acha que você se converteu, que você agora é o homem, o super saiyajin. Não é, irmão. Nós erramos, nós falhamos. E nós temos que todos os dias nos arrepender. Porque o si de Jó aqui é muita dúvida. É sabendo que por mais que a gente faça coisas boas, nós erramos em algum momento. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós colocamos a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor. Sabemos, Deus, que mesmo caminhando, Pai, na certeza que estamos fazendo as coisas certas, guiados pelo Senhor, cometemos erros, cometemos pecados, Pai. Senhor, nos leve a consertarmos, Pai, o nosso coração. Policia, Deus, o nosso coração todos os dias e nos mostra, Deus, o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. Eu apresento a vida dos meus irmãos aqui. Eu apresento a vida da família de cada um aqui, Pai. Sabemos, Deus, que somente, Pai, na eternidade vamos viver a plenitude, Deus, da vida eterna. Mas aqui ainda passamos por dificuldades, por provações. E por isso, Deus, segura na mão de cada um de nós, Pai. E nos permita, Deus, a chegar ao fim dessa caminhada confiantes no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Levante, estenda suas mãos. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, irmãos. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Por onde você for, que Deus te faça luz e sal por onde você passar. Deus te abençoe, vai em paz e vai com Deus. Um bom feriado para vocês.